Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Administração Financeira 2 e hoje o nosso tema de aula será destinação do lucro. Preparei alguns slides para vocês e é bem importante a gente deixar claro que a gente está falando, quando fala de destinação do lucro, o que é, né? Então, para onde o lucro, depois que a empresa, né, aufere uma receita, despende uma despesa, ela apura um resultado, que vocês já sabem, né? Que é o resultado do exercício. Este resultado do exercício, ele pode ser um prejuízo ou um lucro que será acumulado. E lucro, né, obviamente, porque aqui é a destinação do lucro, a gente não destina o prejuízo, a gente destina o lucro, né? O prejuízo, ele deve ser assumido automaticamente pelos sócios. Então, a destinação do lucro é é a gente definir o que a gente pode fazer com o lucro. E para isso existem algumas regras, especialmente para sociedades anônimas. Elas não podem fazer o que elas quiserem com o lucro. Diferente de uma pequena companhia, de uma micro e pequena empresa, as cooperativas também têm regras definidas, né, por estatuto e dos cooperados, né? As sociedades anônimas, que é o foco da nossa aula, elas têm uma destinação baseada na Lei das Sociedades Anônimas, né, que é a Lei 6404, alterada pela 11.638 de 2009. Então, essas regras, elas estão estabelecidas em leis. E eu vou fazer aqui, na minha fala, um resumo para vocês do que essa lei diz e como é que esse lucro pode ser destinado. Ele pode ser destinado de qualquer forma? Não. A lei vai estabelecer algumas regras, e é sobre essas regras que a aula vai ser a base da minha aula de hoje. Então, conforme eu estava dizendo para vocês, uma empresa, então, ela tem geralmente, né, uma empresa, ela tem um exercício social de 12 meses, mas ela pode ter trimestral, semestral, bimestral, aí depende do que está estabelecido no Estatuto Social. Geralmente, ou a grande maioria das empresas, elas têm exercícios sociais de um ano, né, 12 meses. E aí, durante o ano, ela ofere receita e despende despesas e custos, e no final daquele período ela apura um resultado. O que ela faz com esse resultado? Depois de apurado esse resultado, ele vai para uma conta chamada lucro acumulado, como está aí nos slides para vocês. E essa conta, a partir de 2010, ela passou a ter, não é que ela não exista mais, ela passou a ter caráter transitório. O que é caráter transitório? A empresa apura o seu lucro, está lá na DRE, leva para a conta de lucros acumulados e tem ali até meados do início do outro ano, janeiro, fevereiro, até março, para dar um destino para o lucro. E aí o destino ele pode ser 3, como está ali para vocês em vermelho. O destino pode ser para reservas, e a gente vai falar o que são essas reservas, né? Depois vai ser para dividendos e, por último, capitalização. Capitalização é reinvestimento, é reter esses lucros. Basicamente, gente, tem uma ordem, vocês podem me perguntar, prof, posso mandar tudo para reserva, tudo para dividendo? Não. É sobre essa ordem que eu vou falar para vocês. Tem uma regra, tem uma ordem entre reservas, dividendos e capitalização. Vocês vão ver que tem reservas obrigatórias, outras facultativas, exige dividendo mínimo, máximo, obrigatório, a gente vai falar um pouco sobre isso. E por fim, a capitalização. Então, a primeira regra, a primeira destinação que eu gostaria de chamar a atenção é na ordem que eu vou falar aqui para vocês. Então, o lucro apurado num esse exercício ele é somado ao lucro de exercícios passados. Porém, gente, a gente nunca trabalha com o lucro da DRE. A gente chama que é o lucro ajustado. Ajustado ao quê? A prejuízos. Então, imaginem que naquele período vocês tenham auferido um prejuízo, mas vocês têm lucro acumulado. Então, o primeiro ponto é ajustar o lucro. Ajustar o lucro significa compensar prejuízos, tá? Primeiro ponto, então, da nossa destinação do lucro começa, a gente pega o lucro líquido e ajusta se tiver prejuízo no exercício, né? Então, do lucro acumulado, a gente pega o prejuízo e compensa. Depois de compensado o prejuízo, a gente vai calcular a primeira reserva obrigatória, que é a que está aí para vocês, que é a reserva legal.
Qual é a função da reserva legal, pessoal? A reserva legal ela tem uma função de assegurar a integridade do capital. Como assim, professora? Me explica melhor. Assegurar a integridade do capital, gente, essa reserva ela se destina em caso da empresa entrar em processo de falência ou concordata, a empresa tem uma guarda para pagar credores. Essa assegurar a integridade do capital dos credores, pessoal, não é dos sócios, é dos credores. Ela é baseada em 5% do lucro líquido do exercício ajustado, depois de ajustado o prejuízo, tá? E ela tem um limite, eu vou falar do limite obrigatório e do limite facultativo. Geralmente a gente trabalha com o limite obrigatório, que é o limite de até 20% do capital social realizado. De novo, cuidado que é o capital social realizado, não. O que é capital social realizado? Nós temos um capital social a integralizar e integralizado. Então, sempre é com base no integralizado, naquele que foi realizado. Imagine que vocês prometem 100 mil para uma empresa e dão 50. Então, a base é só 50, aquilo que foi realizado, né? E não está a realizar. Então, eu gostaria de chamar a atenção para algumas observações que eu botei ali. Essa reserva, ela poderá ser usada para compensar prejuízo e aumentar o capital social. Então, essa é uma reserva que, em caso de ter prejuízo, não conseguir compensar com lucro, eu posso ir pegando das reservas. E também, em caso de decisão da Assembleia, ela pode ser usada para aumentar o capital social. Ainda a lei diz que essa reserva, no limite obrigatório, ela não pode exceder, ela tem que chegar no máximo a 20% do capital social. O que significa isso, pessoal? Que depois de atingido 20% do capital social, imagine que o capital social é 100 mil. Então, vocês vão calcular 20%, né? Vamos fazer um exemplo mais fácil. Imagine que o capital social seja 10, né? E que 20% disso é 20 reais. Ou 10 mil, 200 mil, né? 2 mil, perdão. 100 mil, 20 mil reais. Então, imaginem que quando a reserva legal atingir os 20% do capital social, ela deixa de ser obrigatória, ou seja, a empresa não precisa mais fazer essa reserva. Isso é o que estabelece o limite obrigatório. Quando atingir igual a 20%, né? Ali está maior ou igual. Quando ela atinge 20%, ela para de ser constituída. Porém, gente, tem empresas que querem aumentar um pouquinho esse limite. Aí a lei fala em limite facultativo. O que é o limite facultativo, né? O limite facultativo, gente, ela deixará de ser constituída quando a soma dela, o saldo da reserva, acrescido das reservas de capital. Pessoal, nós estamos falando de reserva de lucros. Existem reservas de lucros e reservas de capital. Reservas de capital são aquelas oriundas do aumento de capital, por exemplo, ágio na subscrição de um capital social. São reservas que têm origem não no lucro, mas sim na subscrição de capital. Quando a soma desta reserva legal mais as reservas de capital atingir 30% do capital social. Então, este é o limite facultativo, tá ali para vocês, reserva legal mais reservas de capital igual, né, a 30%, igual, quando atingir 30% do capital social, para de se constituir. Então, esta reserva, ela tem muitas regrinhas. Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático, para a gente entender essas regras, né, além de ter que decorá-las, a gente precisa aplicar essas regras. Então, volto a dizer, a reserva legal, ela objetiva assegurar a integridade do capital dos credores. Então, em caso da empresa ter problemas para pagar os credores e ela tiver reserva de capital, reserva legal, ela vai poder usar para quitar esses capitais. Ela tem um limite obrigatório, que é igual a 20% do capital social, daí depende do capital social das empresas, e ela é 5% do lucro ajustado. Depois nós vamos fazer exemplo. Às vezes a gente não vai constituir esse 5% totalmente. Por quê? Porque vai ultrapassar o limite. Então a gente tem que ter cuidado, a base de cálculo é 5% do lucro ajustado, mas sempre respeitando o limite. E existe um limite facultativo, que eu estou falando para vocês,
que é aquele de 30% do capital social, só que é a reserva legal mais as reservas de capital vão ter que ser igual a 30% do capital. Então, lá no nosso exemplo, se é 10 mil, quando atingiu 3 mil, para se deconstituir, né? Outra coisa importante, gente, é vocês entenderem que essa reserva ela pode ser usada para aumentar o capital social e compensar o prejuízo. Então, tem uma ordem. A primeira coisa na destinação do lucro é observar a reserva legal. A segunda reserva, que também pode ser obrigatória caso a empresa tenha uma contingência. Por que a professora está fazendo aspas? Porque ela é semi-obrigatória. Ela só vai existir se a empresa comprovar prováveis perdas futuras. Está escrito ali. Ela serve para compensar perdas futuras. Gente, pense numa reserva como uma poupança. Então, em vez da gente pegar o lucro e dar tudo para os sócios, a gente vai botar em caixinhas de poupança. A primeira poupança que eu falei foi a reserva legal. A segunda é a reserva da contingência. Então, é fazer uma guarda para possíveis contingências. Que contingências são essas, tá? A lei, ela não diz o tipo, mas ela dá duas regras básicas que a gente tem que atentar. Primeiro, tem que ser uma contingência que tenha um valor estimado. Não é uma contingência assim, eu acho que eu vou ter uma perda porque não vai chover. Imagine que eu sou uma agroindústria e não vai morrer muitos animais e eu acho que isso vai acontecer. Não dá, né? Tem que ser perdas que a gente consegue estimar. Vou dar um exemplo, uma perda por rescisão de contrato. Imagine que vários empregados entraram na justiça e a gente já perdeu em primeira e segunda instância. A gente é a empresa. Então, provavelmente ela vai ter uma rescisão em massa e vai ter que desembolsar um valor muito grande de perdas, né? Por questões, ações judiciais. Então, esse é um exemplo de reservas de contingência que uma empresa pode constituir, tá? É importante que, se ela não acontecer, pode ser que ela não aconteça. Imagine que na primeira instância perdeu, na segunda perdeu, mas na terceira a gente ganhou. Então, a gente reverte no ano seguinte, tá? Ela geralmente tem um período de 12 meses, né? Ou o período estipulado, não, 2 anos e a Assembleia vai ter que aprovar. Tudo isso nas sociedades anônimas, nessas empresas que têm capital aberto na Bolsa, tudo isso é conversado e apresentado para os acionistas que vão votar, né, essas decisões, especialmente os acionistas ordinários. Como você já sabe, que é aqueles que têm direito a voto. Então, e essa reserva, pessoal, ela poderá ser usada apenas para compensar prejuízo, nunca para aumentar capital, tá? Por que eu chamo a atenção? Porque eles cobram muito isso em concurso. Quais as reservas que eu posso usar para aumentar capital, qual que eu posso usar para compensar prejuízo, tá? Então, não se esqueça, tem que ser uma contingência mensurável, que a gente pode ter o valor exato e que, caso ela não aconteça dentro do período estimado, ela tem que ser revertida. Tá? Então, assim, por que eu digo que ela é semi-obrigatória? Porque senão, imagine que a empresa não tenha nenhum tipo desse tipo de problema, ela não vai ter reserva de contingência. Eu não tenho nenhuma ação judicial, então não vou ter. Tá? Agora, se eu tiver, tem uma ordem de destinação. Primeiro, sobrou 100 mil. Primeiro eu vou tirar os 5% lá para a reserva legal, depois eu vou tirar para a contingência se for necessário. E essas duas são as duas reservas que a gente diz obrigatória. As próximas que eu falar, elas são facultativas. O que é facultativas? A empresa escolhe se ela vai criar ou não, depois de pagar dividendos obrigatórios, exceto uma que eu já vou falar mais para frente, que vai se originar dos próprios dividendos. Então, a próxima reserva que eu vou falar é a reserva estatutária. O que é reserva estatutária? O nome já está dizendo, estatuto, estatutária. É uma reserva criada em função do estatuto. Ela sempre tem que ter finalidade descrita, para que ela vai servir, qual é a função dela, limite máximo que a gente vai constituir, ou seja, para que ela serve, e a parcela do lucro que vai ser destinada periodicamente. Ela pode ter uma duração até de 10 anos, não tem problema nenhum. Pessoal, essa é uma reserva, por exemplo, que a empresa quer. Imagine que a empresa emite debêntures, vocês já sabem que a empresa, o que é debêntures são títulos, né, da dívida que a empresa coloca no mercado de capitais para arrecadar dinheiro com credores. Imagine que a empresa emitiu muitas debêntures e ela sabe que daqui 5 anos ela vai ter que pagar essas debêntures. Ela pode constituir uma reserva com parte do lucro que ela vem oferindo? Pode.
Como é que é o nome dessa reserva? Reserva estatutária, tá? Ela sempre tem que ter um objetivo. Então você vai dizer para quê? Ah, não, quero fazer uma reserva, quero fazer uma poupança, mas não sei para quê. Isso não funciona numa grande companhia. Tem que sempre ter uma função. Basta você ser autorizada pelo estatuto, ter uma finalidade, ter um limite máximo, ter uma parcela fixa aprovada em assembleia, você pode constituir essa reserva. O mais comum é o exemplo que eu estou dando para vocês, reserva para amortizar debêntures, tá? Ou empréstimos, por exemplo. Pode, sem problema nenhum. A empresa tem um volume expressivo e ela quer fazer uma reserva para no futuro. Pode. Tudo isso a Assembleia tem que aprovar, tá? Essa reserva, assim como a legal, ela pode ser usada para compensar prejuízo e para aumentar o capital social. A próxima reserva que eu vou falar é outra que também não é obrigatória, tá? Que é a reserva de expansão. Hoje, até 2009 era chamada de expansão e agora é chamada de retenção de lucros, tá? Pela alteração da 6404. A 6404, para quem não sabe ou não lembra, é a lei das sociedades anônimas. É ela que regra todas as questões que envolvem as grandes companhias do mercado de capital aberto aqui e fechado também do Brasil, tá? Isso não vale, essa regra não vale para os Estados Unidos, para o Japão, é só para as empresas brasileiras, chilena, argentina, nada disso, vale para empresas, sociedades anônimas cuja sede é no Brasil, ou seja, e que atuam dentro do Brasil, né? Ela pode até ter uma sede fora, mas ela vai lá na sua contabilidade, se for nos Estados Unidos, vai respeitar a contabilidade dos Estados Unidos, então, cujo, né, os negócios se dão dentro do Brasil. Esta reserva, como o nome já está dizendo, de expansão ou retenção de lucros pela nova lei, o nome já está dizendo, para ampliar capital fixo ou circulante. Imagine que a empresa tem uma ideia de abrir uma segunda filial. Ela pode fazer uma reserva com parte do lucro que ela oferiu? Claro que pode. Como é que é o nome dessa reserva? Reserva de retenção de lucros. Professora, quer comprar uma máquina, mas é muito caro, a gente já quer começar a economizar agora. Pode? Pode. Como é que a gente faz essa reserva? A gente leva para a Assembleia, propõe um percentual. Sempre tem que ter o prazo de vida estimado. Quanto tempo? Não dá para fazer para sempre uma reserva? Não, os acionistas não vão aceitar. Porque imagine assim, pessoal, toda vez que a gente retém o lucro, a gente deixa de distribuir. E isso é uma coisa que impacta. Depois, no nosso próximo conteúdo, a gente vai falar de política de dividendos. Isso pode ser bem visto ou mal visto pelos investidores. Então, a gente tem que tentar equilibrar isso. Os investidores têm que aceitar abrir mão de não receber esse dinheiro para investir na empresa, porque no futuro vai dar mais lucro para eles. Tá? Então, esse é um dilema, assim como a liquidez e a rentabilidade que a gente aprende. Destinar ou reter também é outro dilema da administração financeira. Tá? Então, aqui, essa reserva, ela sempre tem que ter um orçamento de capital, ou seja, eu quero abrir uma fábrica nova para a empresa. Cadê o orçamento? Tem que apresentar isso para a Assembleia. Quanto vai custar? Isso é o orçamento de capital. Chegar lá e dizer, não sei ainda, eles não vão aceitar constituir essa reserva. Quanto tempo nós vamos constituir essa reserva? 10 anos, 5 anos? Pode ser mais que 12 meses? Pode. Uma reserva pode durar? Pode. Não tem problema nenhum. Mas tudo isso tem que ser aprovado em assembleia. Tá? Essa reserva também, assim como a reserva legal e a estatutária, ela pode ser usada para compensar prejuízo e para aumentar o capital social. Ok? Então, falamos das duas facultativas. Agora eu vou falar de uma que é obrigatória, de novo, entre aspas, só que ela só vai ser obrigatória em caso da gente não ter dinheiro suficiente para pagar os dividendos. Tá ali o que está dizendo, ela é criada em função de parcela de lucros não realizados. Como assim, professora? Para vocês entenderem melhor essa reserva, eu vou dar um exemplo. Imaginem, né, que num exercício social vocês tiveram um lucro líquido, perdão, de 100 mil. Qual é a ordem que eu estou falando? 5% para reserva legal. Então, 5% de 100 mil, vocês vão dar 5 mil para reserva legal. Essa empresa, ela tem contingências, era 10 mil para contingências. Isso aqui ficou estabelecido.
Depois, tá lá no enunciado, né, do estatuto lá, que 5% é para reserva legal, do lucro ajustado, não teve prejuízo, então 5% é. A reserva de contingência que essa empresa tem estimada é 10 mil. Depois de tirada as duas reservas obrigatórias, quem é que nós temos? Nós temos a base de cálculo dos dividendos. Acompanhem o meu slide para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, imaginem que lá 85 mil é a base de cálculo. Os dividendos foi definido por estatuto que eles são 25% da base de cálculo. Logo, os dividendos obrigatórios, 25% de 85 mil. O que são dividendos, pessoal? Dividendos é aquela parcela da destinação que é dada para os sócios. É a parcela do lucro que os sócios tiram na forma de dinheiro. Então, o do lucro, o que eu faço com o lucro? Parte eu reservo, outra parte eu vou ter que dar para os sócios. E no Brasil, vocês vão ver que tem dividendos mínimos obrigatórios, que é exatamente esse percentual. No mínimo, 25% do lucro tem que ser destinado. Não dá para reter tudo. Não dá para reter tudo. Tá? A lei diz. Quando omisso, a lei vai dizer 50%. Vocês vão ver, eu já vou falar no próximo slide. Então, imaginem que aqui tá, o estatuto estabeleceu o mínimo, né? 85%, perdão, 25 mil de 85 mil, vai dar um valor de dividendos de 21.250. Guardem esse número, 21.250. Então, este é o valor que eu tenho que pagar até 120 dias do anúncio. Então, eu anuncio lá para os acionistas que o valor da base de cálculo é 85 mil, que eles vão receber 25.250 de dividendos. Esses acionistas, eles têm que ser pagos nesse valor. A empresa tem que ter esse dinheiro no curto prazo. Porém, imaginem que lá no lucro líquido, aqueles 100 mil, vocês tiveram ganhos pelo método da equivalência patrimonial. O que é ganho por método da equivalência patrimonial? É um ganho, ou seja, uma receita que a empresa teve oriundo do investimento em coligadas e controladas. Pessoal, toda a receita, vocês já aprenderam em contabilidade, que ela é contabilizada com base no fato gerador. O que é isso? Não é se ela entrou com base no fato gerador, significa que é quando ela ocorre, independente dela ter sido recebida ou não. Então, se vocês fazem uma venda hoje, sai a mercadoria, vocês já dão a nota e a mercadoria, a receita é hoje. Só que vocês vão receber daqui 30, 60, 90. Quando é que vocês lançam? Hoje, não daqui 30, 60. Porque o regime não é de caixa, de competência para as empresas, né? Para as empresas privadas. Então, é importante vocês entenderem que tem ganhos dentro da DRE que não vão se realizar financeiramente. Um exemplo deles é o ganho pelo MEP, método da equivalência patrimonial. O que é o ganho pelo MEP, professora? Não entendi. Imaginem que a companhia pega o seu dinheiro e investe em outra companhia, e essa outra companhia ela dá lucros. Esse lucro, parcela desse lucro vai voltar para nós. Só que eu pergunto para você, será que nós vamos ter no curto prazo esse dinheiro? Uma companhia devolvendo para outra é uma coisa de longo prazo. São valores a receber a longo prazo, portanto a gente não pode contar com esse dinheiro em 120 dias. Por isso que a gente tem que falar o que a gente chama de ajustar o lucro líquido ao lucro realizado. A gente tem que voltar na nossa DRE e olhar qual daquele lucro, se todo aquele lucro que está lá, no nosso exemplo aqui 100 mil, ele vai virar dinheiro nos próximos 120 dias. E aí eu mostro para vocês que o ganho tem que ser, se ele estava somando, ele tem que ser ajustado. Uma coisa que estava somando tem que voltar diminuindo. Então, na verdade, eu não tenho 100 mil de ganho que vai virar caixa, né? Eu tenho 15 mil, que eu estou excluindo. E imaginem que lá na DRE tem uma outra conta chamada outros ganhos não realizáveis financeiramente. 65 mil. O pessoal já está dizendo, é não realizável financeiramente. Imagine que lá na Receita foi contabilizado 65 mil pela valorização de um terreno. Vocês não venderam o terreno, tá? O terreno, ele tem que ser ajustado a valor de mercado. Imagine que o terreno ele não é depreciado, ele pode somente ser valorizado, né? O terreno, você tinha um terreno de 100 mil, foi construído um shopping do lado do terreno, o terreno de vocês foi para 165 mil. Para aumentar o terreno, vocês debitam esses 65 mil e creditam uma receita. Só que eu pergunto para vocês, essa receita é dinheiro? Não, pessoal, não é. Vocês não estão vendendo o terreno. Então, ela é uma receita que não se realiza financeiramente. Então, esse é um exemplo
Eu estou dando prático para explicar o que são ganhos não realizáveis financeiramente. Só que eles estão lá na DRE e eles estão compondo aqueles 100 mil. Se eles estão compondo aqueles 100 mil, como é que eu ajusto ele para descobrir o lucro que realmente vai virar dinheiro? Diminuo. Por isso que de 100 mil eu estou tirando 15 mil do ganho pelo MEP e outros ganhos não realizáveis financeiramente, que foi o exemplo que eu dei aqui para vocês, do terreno. O lucro líquido realizado, pessoal, é realizado, não confunda, ajustado é uma coisa, realizado é outra. O lucro líquido realizado é 20 mil. Opa, quanto que nós tínhamos que dar de dividendos? Olha ali no slide, nós tínhamos que pagar 21.250 de dividendos para os acionistas. E aí a gente só tem 20. Agora quem é que vai aparecer? A reserva de lucros a realizar. Eu vou pagar 20 de dividendos, então esse é o valor que eu vou pagar em 120 dias no máximo para eles, tá? E os 1.250, essa diferença, eu vou ir mandar ele para a reserva de lucros a realizar. O que eu estou dizendo para os acionistas, olha, vocês deveriam receber 21 mil, mas eu só tenho 20 em dinheiro para pagar agora, no curto prazo. E esses 1.250 vai ficar numa reserva que quando do próximo exercício ela será paga automaticamente no próximo dividendo. É o que a regra diz. A reserva de lucros a realizar ela tem que ser somada no próximo dividendo. É obrigatório, tá? Então, pessoal, por isso que eu disse que ela era ela é e não é obrigatória. Ela só vai ser prof se aqui tivesse dado 50 mil. Bom, então eu teria todo o dinheiro e não existiria essa reserva de lucros a realizar. Essa reserva de lucros a realizar, como a lei mesmo diz, ela vai ser criada em função de lucros não realizados. Ela deve ser constituída no exercício em que o montante do dividendo obrigatório calculado, segundo o estatuto e de acordo com a lei das sociedades anônimas, ultrapassar a parcela de lucro líquido realizado. Isso é o que a lei diz, pessoal. Eu mostrei no exemplo prático o que seria isso. Então, basicamente, vocês precisam entender que a reserva de lucros a realizar, ela só surge se eu não tiver dinheiro suficiente para pagar os dividendos. Se eu tiver, ela não existe, tá? Por isso que ela é semi-obrigatória. Então, olha aqui, eu colei o artigo só para vocês entenderem que isso que eu falei está no artigo 197 da Lei 6404, que foi alterada pela 10.302/101 e pela 11.638 de 2010, onde o parágrafo único diz assim: para efeitos desse artigo, considera a parcela de lucro líquido, a parcela realizada de lucro líquido do exercício que exercer a soma dos seguintes valores: resultado líquido positivo da equivalência patrimonial, a gente podia ter um resultado negativo, é só o positivo, o lucro ou ganhos ou rendimentos em operações ou contabilizações de ativos e passivos pelo valor de mercado, cujo prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Veja o que lê isso, tu fica, hã? Basicamente, isso que a lei está dizendo é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês pragmaticamente, por meio de um exemplo. Tá? Então, é bem importante vocês entenderem que essa reserva, nem todas as empresas vão constituir, apenas aquelas que têm ganho pelo MEP, que têm ganhos não realizados financeiramente. A gente diz que só vai existir quando a parcela de lucro do exercício não bater com a parcela de lucro realizado e mais, não bater suficientemente para pagar o valor de dividendos, tá? Obrigatórios. Essa reserva, ela só pode ser usada para compensar prejuízos. Assim como a reserva de contingência, ela não pode ser usada para aumentar capital social. Outra reserva facultativa, mas eu deixei ela aqui para o final, né, antes dos dividendos, é a reserva de incentivos fiscais. Essa reserva ela existiu até 2010. Na alteração da lei, ela deixou de existir, então ela não existe mais, mas eu gosto de falar porque algumas empresas ainda mantêm, porque é coisas do passado, né, que elas auferiam. O que constitui essa reserva? Parcela de lucros provenientes de doações e subvenções governamentais. Imaginem que a empresa, por exemplo, a GE, a General Motors, quando se instalou em Porto Alegre, ela ganhou uma subvenção, ela ganhou um terreno. Como é que ela lança esse terreno? O governo deu para ela o terreno para instalação. Então, ela debitou o terreno e acreditou o quê? Acreditou uma reserva de incentivos fiscais, tá?
essa reserva, ela é excluída da base, ela poderá ou não ser excluída da base de cálculo. Quem vai definir isso é o estatuto da empresa, tá? E aqui, exemplo, quando uma bonificação do ICMS, quando as empresas, as multinacionais, acontece muito. Hoje em dia, não pode ser mais lançado em reserva, essa é uma conta que tem que ser lançada à receita, e aí, dependendo do regime tributário da empresa, ela pode ajustar ou não no LALUR, que é o lucro, é o livro de apuração do lucro real, por exemplo, se for uma empresa que apura com base no lucro real. A grande maioria das sociedades anônimas, elas estão, como elas são de grande porte, elas não apuram pelo simples, ou estão no presumido, ou estão, mas a grande maioria delas estão no lucro real, então elas ajustam para não ter que tributar uma doação, né, vamos dizer assim. Então é uma reserva que existiu até 2010, hoje não existe mais, mas a gente vê em muitos balanços, tá? Que poderá ou não estar na base de cálculo dos dividendos. Bom, ainda é importante falar da destinação para as reservas. Então vejam que eu falei da reserva legal, que é obrigatória, a de contingência obrigatória, estatutária e a de retenção de lucros é facultativa. A de lucros a realizar pode ser obrigatória caso exija. E por último, a reserva de incentivos, que de 2010 para cá deixou de existir, mas que antes disso as empresas poderiam constituir. É importante notar, gente, que todas essas reservas, elas têm regras, como eu falei, a reserva legal ela tem um limite, que é até 20%, o limite obrigatório, 20% do capital social. Então, cuidado que a lei, no seu artigo 199, tudo isso que eu estou falando, pessoal, vocês podem pegar e achar, né, e lerem na 6404, que foi alterada por várias legislações, tá? Mas ela já está atualizada, então basta baixar na internet Lei das Sociedades Anônimas e vocês vão fazer uma leitura. Claro que aqui eu estou exemplificando, facilitando o entendimento da legislação, né? Comentando a legislação, para vocês entendam um pouquinho mais. A lei diz que o saldo das reservas de lucro, exceto, veja as exceções, contingência, incentivos fiscais e lucros a realizar, não poderá ultrapassar o valor do capital social. Pessoal, então, a reserva estatutária, a reserva de expansão, elas têm limite. Qual é o limite? O capital social. As que podem, a que não tem limite é contingência, incentivos fiscais e lucros a realizar, tá? Atingido esse limite, a Assembleia deverá deliberar sobre a aplicação no excesso, na integralização, no aumento de capital social ou na distribuição de dividendos. Então, basicamente, depois que eu atingo, se uma reserva, eu respeitando os limites, se não for para nenhuma dessas, a Assembleia é chamada e vai ter que ser destinado a diferença para ou capitalização ou dividendos. Agora eu vou falar da destinação para dividendos, então seguindo a ordem. Primeiro eu tenho que olhar para as reservas, tenho que olhar para os dividendos e agora eu vou falar, e por último, para a capitalização. A destinação para dividendos, gente, ela tá lá no artigo 202 da Lei das Sociedades Anônimas, tá? Basicamente, tem 3 pontos. Primeiro, a política de dividendos, ela é estabelecida pelo estatuto, ou seja, o payout, o limite, payout nada mais é que o percentual que a gente vai distribuir de dividendos. Quando uma companhia é omissa, ou seja, ele não fala o percentual, veja o que eu grifei para vocês, é 50% do lucro líquido ajustado. Lucro líquido ajustado, a gente já sabe que é o lucro menos o prejuízo, se existir prejuízo no exercício. Não pode ser inferior, ou prejuízos acumulados, não pode ser inferior a 25%. Vejo que no Brasil, gente, essa é uma regra que eu já antecipei, no Brasil, a política de destinação do lucro diz que o mínimo tem que ser 25%. Não pode uma companhia, então ela teve 1 milhão lá de destinação do lucro, ela teve 1 milhão de lucro. Eu posso destinar tudo isso para dividendos? Não, porque tem que respeitar aquelas reservas que eu já falei. E também, pode ser 5%, prof? Não, não pode, porque o mínimo é 25%. Se ele não disser que é o mínimo por lei, ele está omisso, é 50%. 50% desse 1 milhão, obrigatoriamente, vai ter que ir para os sócios. Tá? Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados, devem ser absorvidos e não forem absorvidos por prejuízo, deverão ser acrescidos no primeiro dividendo declarado após a realização. É aquilo que eu falei. A reserva de lucros a realizar, que nós já conversamos, ela tem que ser somada no próximo dividendo, tá? É obrigatório, tá?
Se eu tive uma reserva de lucros realizada esse ano, no ano que vem eu vou pagar dividendos, eu tenho que pagar esse dinheiro no próximo dividendo. Reserva especial, gente. A lei fala numa reserva especial. A reserva especial, ela está aqui porque ela surge quando a empresa, digamos, calculou os dividendos, achava que tinha dinheiro e, por alguma razão, ela teve uma situação financeira incompatível. Nos 120 dias que está aqui, os dividendos devem ser pagos, salvo deliberação em contrário, no prazo de 120 dias da data em que forem declarados e, em qualquer caso, dentro do exercício social. Isso aqui também é importante. Então, imaginem que vocês calcularam lá o dividendo e a empresa aparentemente teria dinheiro. Só que deu um problema. A empresa teve que desembolsar um grande valor de caixa e não consegue pagar nos 120. Ela pode passar isso para uma reserva especial, mas isso ela tem que comprovar que ela está com problemas financeiros. Tá? Porque senão todo o dividendo ele tem que ser distribuído em até 120 dias após a declaração. Geralmente as empresas encerram o exercício, chamam a assembleia, define esses cálculos e dali 120 dias, então em março, digamos que em dezembro é feita a assembleia, ou em janeiro. Março, abril, então janeiro, fevereiro, março, abril, no máximo em abril o acionista está recebendo o seu dividendo. E sempre dentro, não mais que dentro do exercício social, tá? Senão o acionista pode reclamar. Mas lembrem que não é um exigível, isso não um acionista pode ter problemas a vir não receber um dividendo. Pode. É muito difícil porque isso pesa muito mal para o valor de mercado das companhias. Né? Diferente de um credor, pode protestar a companhia. O acionista não pode protestar, mas ele pode reivindicar. Tá? Então aqui tem uma regra, tá? Que eu gosto de trazer para vocês, que é uma ordem do cálculo da destinação do lucro, né? Baseado, então, no que a legislação faz, que é o texto legal. Primeiro, a gente pega o lucro líquido do exercício, ajusta, se tem prejuízo acumulado, a gente desconta, isso vai dar o lucro líquido ajustado. Quem é a próxima coisa que a gente tira? A reserva legal. Cuidado, vamos fazer exercício prestando bem atenção nessa reserva legal, porque aqui tem mais regra. Tira a reserva de contingência, então essas duas são as reservas obrigatórias, que a gente já sabe. E a contingência somente se a empresa tiver uma contingência. Cuidado que pode ter reversão de reserva. A reversão tem que ser somada. Imagine que a gente tem uma contingência desse ano, mas a do ano passado foi revertida. Isso vai me dar o lucro líquido para a base de cálculo, ou ajustado para as reservas de lucros a realizar. Imagine que o payout foi omisso, então ficou 50%, e isso aqui vai dar os dividendos obrigatórios antes da reserva de lucros a realizar. Aí eu tenho que descobrir se o lucro realizado é capaz de cobrir esses dividendos. Se ele não é, eu tenho que constituir a reserva e somar com a do ano passado. Sempre. Isso é o dividendo obrigatório. Pessoal, isso é uma ordem que tem que ser entendida por vocês. Eu sei que são muitas regras, eu espero que vocês tenham entendido. E para entender mais, eu vou fazer um exercício. Tá? Porque daí a gente pega a regrinha e bota em prática. Então, o primeiro exercício está aqui. A CIA Beta apurou um lucro, né? Apurou um lucro líquido de 5 mil. Sendo que 2 mil eram ganhos com coligadas e controladas e 1.000 ganhos não realizáveis financeiramente. Olha que ela já está dando uma informação, o problema já está dando uma informação bem importante. Antes da destinação do lucro, perdão, o patrimônio era o seguinte. Capital social 1.000, reserva legal, olha, a reserva legal ela já tem um saldo, 150. O estatuto previa a destinação de 10% do lucro líquido para reserva de contingência e 200 para expansão e era omisso quanto à distribuição dos dividendos. O exercício pede, calcule o valor dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme a lei, o saldo final de cada reserva e o saldo final do patrimônio líquido. Então, galera, a gente tem que começar fazendo um papel de trabalho. O que é um papel de trabalho? Botar a ordem e olhar o que a legislação diz. Então, a gente começa com o lucro líquido. Qual é o lucro líquido? 5 mil. A reserva legal é 5% de 5 mil. 5% de 5 mil daria 250. Por que eu não vou lá e coloco os 250 automaticamente? Porque a reserva já tem um saldo, gente. E ela, qual é o limite dela? 20% de 1.000 dá 200.
Se ela já tem 150 e o limite é 20%, eu só posso colocar 50%. Então, o valor de reserva legal que eu vou constituir neste exercício é só 50%. Pessoal, eu vou repetir. Não é sair aqui, primeiro, o lucro líquido tem prejuízo? A gente teria que ajustar. Prof, não teve prejuízo, porque não diz ali prejuízo acumulado. Senão, a gente teria que compensar primeiro o prejuízo. A gente vai pegar a reserva legal, então, aplicar os 5%, olhou que 250. Se eu ia aqui botar 250 mais 150, a gente vai ultrapassar os 20%, porque 20% do capital social é 200. Portanto, eu só vou poder botar para a reserva legal 50. Então, lembrem-se que eu chamei a atenção de vocês que tem que ter muito cuidado. Outra coisa, ele não falou de reserva legal no exercício, porque ela é obrigatória, o aluno tem que saber que é a primeira a se fazer, tá? Então, ele não precisa te dizer que tem reserva legal para ser constituída, tu tem que automaticamente fazer, respeitando os limites. Prof, quando ele não fala em limite, qual é o limite que eu uso? 30 ou 20? O limite obrigatório, 20. Ele só vai te falar para usar o facultativo se ele quiser, a empresa optar pelo facultativo. Então, a gente vai usar sempre o limite obrigatório. Reserva de contingência, ele disse que era 10%, tá lá no enunciado, 10% do lucro líquido. Sempre o lucro líquido ajustado, como não tem nada para ajustar, é dos 5 mil. 10% de 5 mil dá 500. Portanto, o lucro líquido ajustado a tudo as reservas, né? Ao lucro, depois de tudo que eu compensei, é 4.450. Esse é o lucro que vai ser a base ajustado para a base de cálculo dos dividendos. Os dividendos foi omisso, pessoal. Se ele foi omisso, o que a gente falou? Que ele é 50% do lucro da base de cálculo. 50% de 4.450 dá ali 2.225. Esse é o valor, não saio falando isso. Não... Ah, tá pronta? Não, não está. Por quê, gente? Porque eu tenho que me preocupar se eu vou ter 2.225 para pagar de dinheiro, né, já nos próximos 120 dias. Como é que eu vou descobrir? Eu tenho que descobrir o lucro líquido realizado. Lembrem-se que no enunciado do exercício ela disse que o lucro líquido é 5 mil, sendo que 2 mil vieram de ganho com coligadas e controladas, ganhos com coligadas e controladas, conforme eu já falei para vocês, é ganho pelo MEP, pelo método da equivalência patrimonial. O que a gente tem que fazer? Tem que ajustar, porque a gente não vai ter esse dinheiro para contar. Esse ganho com uma companhia, ele não vai ter, a gente não vai ter ele logo nos próximos 120 dias. A gente vai receber algum dia, mas não no curto prazo, por isso que a gente ajusta. Então, 5 mil, eu não conto com 2 mil e não conto com 1.000, porque 1.000, o exercício disse que 1.000 são ganhos não realizáveis financeiramente, gente, não realizáveis. 2 mil menos 1.000, portanto, eu só tenho lucro para 2 mil. Logo, os dividendos a serem pagos não vai ser 2.225, e sim 2.000. 25 vai ser destinado para a reserva de lucros a realizar, e será somado no próximo exercício. Então, a resposta da A é 2.000. A resposta da B, o valor de cada reserva, eu boto o nome da conta, reserva legal, sempre o saldo inicial mais o que ela recebeu. Qual era o saldo inicial da reserva legal? 150. Quanto é que ela recebeu? 50. Logo, o saldo final dela é 200. Reserva de contingência, tinha saldo inicial? Não. Quanto é que ela recebeu? 500. Portanto, saldo final, 500. Reserva de lucros a realizar, tinha saldo? Não. 0. Mais o que ela recebeu, 225, dá 225. E por último, não se esqueça que o exercício ainda disse 10% para contingência e 200 para expansão. A expansão é facultativa, ela vem ao final, depois de tudo. Depois de tirar da reserva legal, a de contingência e a de lucros a realizar. Por último, a expansão. Tinha expansão antes com saldo? Não, 0. Mais 200, dá os R$200 ali da expansão. Então, a gente tem o saldo final de cada reserva, a resposta da B. Pessoal, vou repetir, o saldo de cada reserva é sempre o saldo inicial mais a movimentação dá o saldo final. O valor do PL, a gente tem que montar o PL. O PL é o capital próprio, patrimônio líquido. A gente tem capital social de 1.000, que tá lá, de onde é que saiu 1.000? Eu peguei,
a empresa já tinha um PL, e botei o saldo total de todas as reservas. Se você somar 200 mais 500 mais 225 mais 200, vocês vão ver que o saldo total das reservas de lucro dá 1.125. Será que ainda ficou dinheiro? Vai ficar. A conta lucro acumulado, ela tem 5 mil. O que a gente tirou? A gente tirou 50, então eu boto 5 mil, que é o lucro líquido do exercício. Tiro de lá 50, que é para reserva legal, 500, que é para reserva de contingência, que eu tirei de lá e mandei para reserva de contingência, 2 mil que foi para os dividendos, 225 reais que foi para reserva de lucros a realizar e 200 que foi para expansão. Ainda sobrou 2.025. Esse é o saldo de lucro acumulado, ainda que consta na conta. O total do PL é só somar o lucro acumulado, que vocês têm aí, 2.025, mais as reservas, o total das reservas, mais o capital, dá os 4.105. Então, está respondido a A, B e a C. O total de dividendos é 2.000, o total de cada reserva vocês têm ali, e o total do PL é 4.150. Pessoal, vejam que cada exercício vocês têm que prestar bem atenção no que ele está pedindo e quais são as regras que se aplicam àquele exercício. Para isso, vocês precisam ficar atentos às regras que eu expliquei ou irem lá e lerem a legislação. O que eu acho que é muito difícil, porque tem uma nomenclatura contábil, jurídica que às vezes complica, né? Então, se baseiem aqui nas regras que eu expliquei para vocês. Para finalizar, eu deixo mais um exercício, agora este para vocês praticarem aí, e no nosso encontro presencial a gente vai comentar este exercício. Então, é uma outra companhia que tem um lucro de 8 mil, ali tem várias contas, prestem atenção nas contas que são importantes para ajustar o lucro, e é uma empresa que tem capital social, tem reserva legal, tem reserva de expansão e tem prejuízo acumulado, e aí vai dizer para onde é destinado. Vai fazer as mesmas perguntas que eu já fiz na 1. Eu gostaria que vocês praticassem agora esse exercício 2 e também eu deixo para vocês uma lista de exercícios, né, resolvidos aí para vocês praticarem, né, para pegarem bem essas regras. A dica que eu dou para pegar bem essas regras é fazer essas partes práticas, que daí a regrinha vai, né, ficando na mente de vocês. Eu agradeço, muito obrigada e encontro vocês na nossa próxima aula. Até logo!